Gente, eu estou chocada, mas assim, sabe o que é chocada? É chocada assim que. Chocada! Gente, eu estava estudando sobre canidezinho, porque eu acho que tá com o quê, gente? Não sei se tá com 2 meses, mais ou menos, ou 3 meses. Que veio na minha lembrança, gente. Tem coisas, né, como eu já falei, que a gente nunca esquece, né, na infância da gente. E uma coisa que me marcou muito foi um período que a minha tia, né, a Liduína, me levou. Eu achava que era Canidé, né? Porque era tipo o interior, né? Na época não tinha muitas casas, né? Era tipo deserto. E a casa que ela alugou, acho que era alugada, era um vão muito grande, né? E ela só tinha a primeira filha dela, que era a Renata. E né, ela morava lá com o marido dela, o Maninho. E aí ela foi fazendo sei o que nesse dia, né? Ela saiu com o marido dela. Eu não sei se alguém lá de casa tava com a gente. Não sei se meu pai tava ou minha mãe tava, não sei. Mas acho que não, acho que eu tava sozinha, né? Que ela me levou. E aí, eles saíram, né? E eu me lembro quando ela disse assim pra mim, ó. Eu vou deixar vocês aqui sozinhos, mas vocês não saem, viu? Porque tem uma menina ali, uma moreninha que ela é muito arengueira. Aí, gente, eu morria de medo de menina. Nessa época, quando eu era criança, eu morria de medo de menina arengueira, né? Aí ela dizia, vocês não sabem, tem uma menina ali que ela é maior do que vocês, ela é arengueira. Essa é a minha lembrança que eu tive, acho que ela nem lembra disso, né? Só que aí eu conversando com ela, né, eu disse pra ela, ei, tu lembra que naquela época, né, que vocês me levaram lá pro Canidé, né, numa casinha que vocês tinham lá? Ela disse, não, não era Canidé, Canidézinho. Só que, tipo assim, eu fui pesquisar, Canidé é outra coisa, né? E Canidezinho é um bairro mesmo de Fortaleza, mas eu fiquei chocada, gente, porque é tipo assim um bairro, mas é como se fosse um interior dentro de Fortaleza e nada mudou, sabe? Acho que o que mudou foi a quantidade de casas que aumentaram, né? Mas, gente, continua deserto. As estradas não tem estrada, né? É tipo estrada de terra mesmo, né? Que era mesmo na época que eu tive algumas lembranças assim, né? Eu tive assim uma familiaridade. Achei que era Canidé, né? Mas a minha tia disse que era Canidézinho. Mas realmente parece bastante com aqueles interiores, né? Que tipo não tem rua, gente, tudo esburacado. Aí tem outro bairro que eu fiquei mais chocada, né? Que é o Parque de Jerusalém, né? Parque Jerusalém. E é bem próximo, né? São bairros bem próximos. E aí também é a mesma coisa, né? Falta muita gente, falta muita infraestrutura, né? As pessoas reclamando, né? Que realmente. E o que eu fiquei chocada foi uma rua que tinha lá. Isso foi no bairro Canidezinho mesmo, né? Gente cheia, lotada de água, sabe assim, mudada, assim. Os buracos, né? E as poças de lama nas ruas, como você não podia passar. Eu fiquei chocada, gente, porque, tipo, meu Deus, muitos anos se passaram, né? Eu acho que na época que eu fui, gente, eu deveria ter uns 6, 7 anos. Eu era bem pequenininha mesmo. E a minha tia me deixou sozinha cuidando, né? Da filha dela, da Renata, né? Então eu fui babá da Renata por alguns tempos, né? E ela foi fazer as coisas dela, né? E eu fiquei com a Renata cuidando dela, né? Enquanto ela vinha, né? Eu era maiorzinha, né? Mas eu lembro que eu não tinha nem 10 anos ainda, não. Eu era bem pequenininha mesmo. E, gente, eu fiquei chocada. Como é que pode que nada mudou? Tipo, o que mudou foi a construções de casas, né? Mas continua a mesma coisa, né? Que a lembrança que eu tive até hoje eu tenho essa imagem na minha cabeça. Era a casa dela, né? Que era um vão só. Na frente não tinha nada, não tinha nada de casa, só mesmo, tipo assim, uns matos, né? E as ruas de barro, né? E tinha uma casa ou outra de tauba. A casa dela ainda era de tijolo, né? Ela teve sorte que a casa dela ainda era de tijolo, mas tinha umas vizinhas assim, né? Bem distante, que era feita de taiba, né? De taubas. E eu, meu Deus, aí eu fui pesquisar hoje, né? Porque eu anotei, quando eu conversei com ela, né? Aí eu perguntei se era
né, se ela lembrava desse fato, porque na minha mente eu achava que era canidé, né, mas ela falou que era canidézinho. Aí eu anotei, né, faz muitos meses, né, que eu anotei, pra mim poder estudar depois, né, esse local que tem na minha lembrança, né. E eu fiquei chocada que nada mudou. Nada, 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 nada. Meu Deus, gente, eu tô com 37 anos. E como é que pode uma coisa dessa? Fortaleza, tipo, só olha ali pra região da Beira-Mar, né? Eu sei, gente, que o foco é o turismo, né? Que é o turismo que traz dinheiro, né? Pra cidade e tudo. Mas, meu Deus, gente, abandonar, assim, certos locais... Sinceramente, até onde eu morava, né? Na Pedro Arthur, antigamente, né? E hoje, o pessoal lá de casa tá morando ali no Carleto também, perto da Francisco Sá. Eu posso dizer que a gente tá bem melhor do que esse bairro Canidezinho, viu? Porque o negócio tá feio, gente. Feio mesmo, viu? E aí, eu fiquei chocada, né? E a escola, eu fiquei besta. A escola, as mesas assim, tudo, sabe, assim, meia... Assim, material velho, né, assim, né, sei lá. Gente, é uma coisa assim bem complicada, né? Fiquei besta, besta, besta. Até agora eu tô besta. Eu estudando, né, sobre isso. E, e é isso. Tô assim, de boca. Aí eu estudei, né, que disse que o nome Canidezinho foram as pessoas realmente de Canidé, né, do interior, que vieram e se instalaram, né, que aí fizeram uma paróquia de São Francisco, né, São Francisco de Canidé, e aí chamaram esse local, né, de Canidézinho, porque eram muitas pessoas do interior de Canidé que se instalavam nesse local, né, e aí eles acabaram colocando realmente o bairro de Canidézinho, que era tipo uma pequena população, né, de Canidé que vieram para ali, né. Também interessante a história, mas fiquei chocada, viu, gente. Mas é isso, né, tipo, eu gosto. Quando eu, por exemplo, eu passei muitos anos sem ir em Fortaleza e quando eu fui a última vez, menina beira-mar, a penúltima vez que eu tinha ido, gente, a água do mar estava vindo na pista, né? Estava realmente se aproximando dos apartamentos, né? Ali na orla, né? E aí quando eu fui dessa vez, né? Passou uns anos, né? E aí voltei, quando eu voltei, gente, eu fiquei... eu achei inacreditável os trabalhos que eles fizeram, né? Na praia ali, né? Então, foi bem legal. Né? Você vê a diferença que a beira-mar eles trabalham ali, porque eu acho que as pessoas também pagam muito imposto, né? Os impostos são muito altos e também tem a questão de muitos imigrantes, né? Que tem comércios ali, né? E o turismo, né? Porque ali é onde o foco do turismo tá maior, né? Então, nem a Praia do Futuro, né? Que é também muito bonita, né? Tem muita coisa assim legal, não é assim tão bem cuidada, né, como a Beira-Mar. Beira-Mar realmente é o foco de Fortaleza, né? Mas é isso, né, gente? Mas eu espero que as coisas melhorem um dia, né? Quem sabe? Eu não voltei depois depois eu fui só uma vez. Nunca mais eu voltei nesse local. Mas me familiarizou bastante e a imagem que eu tenho nunca saiu da minha cabeça, né? Que foi a primeira vez que eu fui pra essa casinha, né, em Canidezinho. E eu espero que pra população, né, e pro povo que melhore. E um dia eu quero ir visitar, né, gente? Porque eu achei muito bonito. Porque, tipo assim, é tipo um interior, né? Mas em Fortaleza, né? Dentro da cidade. Tipo um interiorzinho dentro da cidade. Mas, assim, se for o estilo da cidade, né? Se eles querem preservar esse estilo de, tipo... Jericoacoara, né? Que é tudo na areia, né? Jericoacoara é tudo na areia. Então, o Canidezinho parece bastante isso. Mas que pelo menos as pessoas, né? Cuidem, né? Ajeitem. Porque Jericoacoara é feito na areia, né? Mas não tem esses buracos, essas buracadas com poças de lama, né? Que as pessoas não podem nem passar. Os carros, se passar ali, afundam, né? Os pneus e tudo. Porque a areia, né? Quando tá com água, fica movediça, né, que chama. E aí os pneus podem atolar, né? Então você entra e você não vai sair.
Então, se for para preservar, né, esse estilo, né, que também pode ficar muito bonito, também é um estilo assim bem natural, bem selvático, bem selvagem, né, na cidade, mas que cuidem, né, gente, pra ficar mais bonitinha. Mas é isso, um dia eu vou visitar Canidezinho. Beijos, tchau!